Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Semana passada eu estava num debate, o pastor Joaquim me perguntou se eu tinha certeza sobre a minha salvação. Olha só como é que foi. Aí eu te pergunto, você tem certeza da sua exaltação? Nossa, se eu tivesse certeza, tava feliz da vida. Não Claro tem que não. certeza. Não, eu tenho Tá que, bom. eu tenho que confiar muito, guardar O que muito, mandando você confiar em precisa Jesus fazer Cristo. para ser salvo? Ah, que excelente pergunta. Tá, Ótimo, vai mas dar essa tempo? pergunta vai ter que ficar pro outro bloco. Mas aí, Joaquim, então, a gente tá Ah, desculpa, tá bom. se distanciando do tema. Aí eu gostaria de responder. É porque a ele gente tocou tá- nesses assuntos, eu não abordei, mas tudo bem. Isso porque em Romanos 10, 9 a 10, nós lemos que aqueles que confessam pela boca que Jesus é o Cristo estão salvos. Mas eu não acho que Paulo está querendo dizer que a mera expressão, você dizer eu acredito em Jesus Cristo, você já tem a vida eterna. Foi nesse sentido que eu respondi. Então, o que significa ser salvo? Isso depende do que a pessoa está querendo dizer com salvação. Olha só, se a pessoa está dizendo que nós vamos ser salvos da morte física, então, com certeza, eu acredito que eu estou salvo. Aliás, você nem precisa acreditar em Jesus Cristo que você vai ressuscitar. Jesus Cristo, conforme ensina Paulo, morreu por todos. Todas as pessoas que nasceram nessa terra vão poder ressuscitar. Então, vão ser salvas da morte física, vão ter um corpo imortal. O segundo aspecto sobre salvação se refere à salvação do pecado. Então, por meio de Jesus Cristo, nós podemos nos libertar das consequências do pecado, que nos leva até a morte espiritual, que é a segunda morte. Para nós sermos livres do pecado, contudo, nós precisamos exercer fé em Jesus Cristo, nos arrepender, ser batizados à semelhança de Jesus Cristo, receber o dom do Espírito Santo. Sem as obras da fé, não adianta a mera crença. Nós precisamos ser discípulos, seguir Jesus Cristo. Todas as escrituras, elas nos ensinam a agir, a fazer alguma coisa para nos aproximarmos de Deus. Senão, não faria sentido Jesus falar, vinde a mim, não é? Então, exige uma ação. Olha as parábolas do Salvador, quando ele fala, por exemplo, sobre as 10 virgens sábias, não as loucas. Elas tiveram a ação de guardar o azeite, de esperar pela vinda do noivo, de sair ao encontro no momento correto. Então, tudo isso mostra que a gente não pode apenas aceitar Jesus e continuar com a nossa vida como se nada tivesse mudado. Nós precisamos ser transformados. E aí vem a doutrina sobre nascer de novo. Jesus ensinou que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Ele quer nos oferecer a salvação final, que significa viver com Ele para sempre. Mas nós precisamos mudar, precisamos nos tornar como uma criancinha. Ninguém será salvo em seus pecados. Nós precisamos ser salvos de nossos pecados, mudando a nossa vida. Jesus não quer apenas que entremos no céu, Ele quer que nós possamos viver com Ele naquele lugar. E aí eu chego ao último tipo de salvação, que é a vida eterna. A salvação no mais alto grau de glória significa ter vida eterna. Nós chamamos isso de exaltação. É um tipo especial de salvação. Significa viver com Deus e ser parecido com Ele. Todas as pessoas podem ser salvas. Jesus disse que na casa de seu Pai há muitas moradas e que Ele ia preparar um lugar para nós. O apóstolo Paulo falou sobre o reino celestial e as moradas que existem, semelhante ao sol, à lua e às estrelas. Ele diz, conheci um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Então, existem esses outros lugares. Para nós sermos salvos, não obstante no mais alto deles, que é a vida eterna, nós precisamos guardar os mandamentos de Deus. Se nós formos bons aqui, honrados na terra, fazemos o bem, mas não vivemos o evangelho de Jesus Cristo e perseverarmos até o fim, nós vamos herdar um lugar bom, mas não excelente, que é o reino dos céus. Então existe essa divisão. Todas as pessoas têm a chance de chegar no mais alto grau do reino celestial, que é a vida eterna. Para isso, nós precisamos aceitar Jesus Cristo, é verdade, mas nós precisamos fazer as obras que Ele nos pede para fazer. Se o apóstolo Paulo apenas tivesse aceito Jesus sem ter guardado os mandamentos diligentemente, inclusive que o levou a muitas privações, dores e dificuldades, ele não seria salvo. Então era isso que eu queria falar para vocês. Realmente,
eu não tenho certeza da minha salvação final no reino celestial de Deus, porque é exigido que enquanto eu estiver aqui nessa terra, eu continue guardando os mandamentos de Deus. Mas eu tenho esperança que a segura palavra de profecia, que o apóstolo Pedro fala, que é a confirmação da nossa vocação e eleição, pode ser dada. Nós podemos ter certeza da nossa salvação. Alguma certeza nós já temos, que nós vamos ressuscitar, que nós confiamos em Jesus Cristo para nos livrar de todas as dores e pecados, mas quando o próprio Deus disser, meu filho, terás vida eterna, aí sim eu vou poder me regozijar com essa salvação final. É isso que eu queria falar com vocês. Espero que fique mais claro essa doutrina. Vou deixar um artigo aí na referência para vocês lerem sobre isso e até a próxima.